Cíntia, para quem não me conhece, e esse é o canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu trouxe um Vamos Conversar um pouco diferente. Ele tá bem informal, tô num clima aqui meio... até numa posição da câmera diferente, né? Esse é o escritório. Não repare a bagunça que tem desse lado aqui, porque... eu já disse que eu sou bem bagunceira, né? Ali tá o piano elétrico que eu tenho. Você vê que tá tão organizado que tem um lençol cobrindo ele do pó, né? Protegendo ele do pó. Não é nenhuma capa, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, foca aqui em mim, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto diferente e que eu tenho observado nos últimos meses e se intensificando mais nesse começo de ano, até mesmo pela experiência que eu ando tendo aqui no YouTube, falando sobre livro com vocês. Bom, recentemente eu vi um vídeo de uma booktuber se despedindo do YouTube como produtora de conteúdo. Ela disse que vai permanecer ainda assistindo o vídeo, comentando nos vídeos, né, que ela costuma seguir, mas ela não vai mais produzir vídeos. Eu tô falando da Claire Scorzi. E é uma pena, a gente fica triste com essa notícia, a gente sente pela perda de alguém que desanimou, né, que produzia bons conteúdos, que falava muito bem sobre livros, se despedindo aí, desanimando. Como ela mesma comentou no vídeo, ela tentou por alguns meses ainda, foi forçando para ver se passava, mas não foi. E eu acho que esse é um assunto importante, porque o que a Claire está passando, eu acho que muita gente se identifica. Eu sou um exemplo disso. Eu vi outros canais também do segundo semestre do ano passado pra cá parando de produzir conteúdo. Alguns produziram menos de um vídeo durante 3 meses, enfim. Isso vem acontecendo bastante, mas com canais com um número de inscritos relativamente pequeno, né? Mesmo sendo uma comunidade que fala sobre livros, em que o número de inscritos sempre é inferior a outros canais do YouTube, que tem milhões, bilhões de inscritos. Quando se fala de livros, um canal que tenha mais de 15 mil inscritos, ele é de médio para grande, né? Menos que isso já é considerado um canal pequeno para a comunidade que fala de livros. Essas pessoas acabaram desanimando com o tempo. Isso é o que todas descrevem em comum. Algumas eu conversei, não só pelo YouTube, mas contato através de mensagens, pelo WhatsApp, essas coisas, e me confirmaram isso, que acabaram desanimando. Por quê? No YouTube a gente não recebe nada para fazer o que a gente faz, né? Eu tô aqui gravando para vocês, eu abro mão, tenho que encaixar na minha rotina um tempo para gravar, tenho que preparar o assunto, o livro que eu li, que eu tenho que reservar um tempo para ler. Tem todo o preparo, né, um posicionamento de câmera, apresentação pessoal, enfim, não é assim do nada, sento onde eu tô e ligo a câmera e falo um pouquinho, não. Isso leva tempo, dedicação, enfim. E a gente não recebe nada por isso, faz só porque gosta, porque quer conversar com outras pessoas que também gostam de livros, de falar sobre livros. O YouTube anda dificultando a vida, né? Pelo número de pessoas que andam criando canais, ele tem dificultado cada vez mais a possibilidade de monetização de um canal. Isso também desanima, mas eu, como empresária que já fui, até entendo que é uma forma dele dar uma filtrada aí em canais que estejam tendo um engajamento maior para pagar pela publicidade. Tudo bem, mas não há muito incentivo para canais pequenos, não só financeiro, que a gente já viu que não existe, mas de outras formas. Por quê? Todo canal grande um dia foi pequeno, né? Ele começou de algum lugar. Claro que a gente não vai comparar um canal que está aí há 5, 6, sei lá, vários anos produzindo conteúdo, tem número de inscritos grande, já é uma pessoa
conhecida por um público, porque fala bastante tempo, fala com propriedade, tem conhecimento sobre o assunto, enfim. Não tô dizendo que essas pessoas não merecem, claro que não, é trabalho delas, né? E como disse, é um trabalho gratuito praticamente, né? Porque para chegar até esse ponto você trabalha sem ganhar nada em troca, só pelo amor, né? A literatura, digamos assim. E depois de um tempo, quando você começa a ganhar dinheiro com o canal, aí vem alguém e fala que você é um mercenário, né? Que tá tentando explorar as pessoas, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito, porque não é meu caso. O que desanima um criador de conteúdo literário a não querer mais publicar vídeos? Eu acredito que principalmente a falta de interação daqueles inscritos no canal. Eu posso falar, com base no meu canal, que nem 10% das pessoas inscritas interagem de alguma forma. A maioria não assiste os vídeos com regularidade. Uma porcentagem menor até assiste, mas não curte, não comenta, não faz nada. E uma pequena porcentagem curte o vídeo. E o mínimo do mínimo, 5%, curte e comenta. E como é um número bem pequeno, num canal bem pequeno, a gente acaba pressupondo que é sempre as mesmas pessoas que comentam, né? O que não é ruim, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, sou muito grata, porque são pessoas que eu sei que eu posso contar, que estão sempre participando, estão sempre interagindo comigo. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente espera alcançar mais pessoas. E às vezes a gente até vê o número de inscritos subindo, mas a interação continua a mesma. Aí a gente fica na dúvida, será que é o conteúdo que eu estou produzindo, a forma como eu estou fazendo, os livros que eu estou falando? Mas ao mesmo tempo você pensa, tem tantas opções aí de pessoas falando de livros dos mais diferentes gêneros, que eu não acredito que seja o que eu estou falando, os livros que eu estou lendo. Pode ser o que eu estou falando, mas não os livros que eu estou lendo. Porque opções tem. Quem se inscreve no canal é porque tem uma identificação com a forma como eu falo sobre os livros ou os livros que eu leio, etc. E isso acaba desanimando um pouco a gente. Tá certo que a tendência, conforme o canal cresça, de ter mais pessoas interagindo, né? E como eu disse, eu agradeço muito as pessoas que estão sempre aqui comentando, que eu sempre vejo o rostinho delas participando, comentando, nem que seja para falar, olha, eu estive aqui, vi seu vídeo, tá? Eu fico muito feliz com isso, mas a gente quer essa interação maior. Eu, por exemplo, eu vou citar aqui como eu cheguei na leitura de uma forma bem rápida. Eu vim de uma família muito pobre e estudei escola pública minha vida inteira, escola pública ruim, tá? Daquelas que é bem ruinzinha. E na minha família não tinha ninguém que lia livros. Eu não via, não tinha esse exemplo dentro de casa, nem na vizinhança, nem outros familiares, parentes. A minha família, meu pai e minha mãe, eu sou filha única, e eu não tinha esse exemplo. Meus pais também tinham uma instrução escolar baixa, então eles não tiveram também essa educação, esse hábito incentivado para ler. Mas que eu lembro com certeza, assim, desde os 12 anos de idade eu andava quilômetros a pé para ir até a biblioteca pública e pegar livros para ler. E isso foi sempre. Até, não sei, acho que até eu entrar na faculdade eu ainda fazia isso. Entrei na faculdade com 17 para 18, eu fazia isso ainda. Eu ia na biblioteca, pegava livro, fiz muito tempo. A cada 15 dias eu tava lá, que era o prazo que tinha para renovar os livros ou devolver. Depois na faculdade eu precisei dar uma parada, né, porque eu fiz faculdade de Direito, então eu já tinha que ler muito conteúdo. Então, mas vira e mexe eu tava lendo um livro ou outro. Mas acho que a partir do último ano, que a coisa tava começando a acalmar, eu voltei a ler bastante. Aí, na sequência, meu pai ficou doente e eu tive uma crise de depressão, né, que eu já tinha depressão desde os 15, né. Minha depressão já tinha ocorrido uma vez antes, 2 vezes antes, aliás. Quando meu pai faleceu, ficou doente, foi a terceira
vez que eu tive uma crise de depressão. E eu me afundei nos livros para fugir um pouco daquele sentimento que eu não sabia como lidar direito, aquela tristeza, aquela angústia e pressão familiar muito grande, porque, enfim, vários fatores aí que entraram, que acabaram contribuindo negativamente para eu me afundar na depressão. E nessa época eu ainda não tinha procurado ajuda médica para tratar da depressão seriamente. Eu já sabia que eu tinha depressão por diagnóstico mesmo médico, mas eu não tinha iniciado o tratamento. Então, os livros eles me ajudaram muito, porque eu entrava num mundo que era completamente diferente do meu e vivia ali. Então, eu passava horas e horas do meu dia lendo. Teve uma época que eu li 3 livros que davam mais ou menos mil e poucas páginas em 4 dias. Então, ou seja, imagina que eu acordava e dormia lendo. E me ajudou muito. E a partir disso, que foi o ano que eu me formei, eu comecei a ler cada vez mais. Então, aí que a rotina de leitura ficou constante na minha vida. Eu devia ter o quê? 23 anos. Eu fiz na faculdade de 5 anos, entrei com 17, 22 para 23. Então, eu li muito. E claro que depois que eu criei o canal literário, eu passei a ler mais ainda. Só que começou... O canal já tem 2 anos agora, tá fazendo 2 anos, dia 19. Não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois. Mas ao longo desses 2 anos, eu confesso que o ritmo, meu ânimo foi diminuindo com o tempo, né? Sempre tentava criar projetos ou participar de projetos para incentivar quem assiste os vídeos, para me incentivar, mas eu confesso que foi desanimando. E quando eu vi esses canais que eu gostava, que também eram pequenos, desanimando, eu fui minguando também junto, cada vez mais. Tanto é que o número de vídeos publicados aqui semanalmente ou mensalmente diminuiu muito. No comecinho do canal era 2 por semana, aí eu peguei embalo, peguei gosto pela coisa, começou a ser 3 por semana. Hoje são 4 por mês, e olhe lá, às vezes até menos que isso. Então, e não tem mais uma regularidade. Eu não tenho mais um dia certo para postar durante a semana ou um horário. Vai meio que aleatório, assim. E eu tenho tido uma dificuldade grande de fazer resenha de livros, né? Por alguns motivos. O principal é o desânimo, realmente, que me abate, me impede de parar e conversar, falar para a câmera tudo aquilo que eu senti na experiência de leitura daquele livro. Isso me desanima bastante, pela falta de empolgação. Eu sei que pouca gente vai ver esse vídeo de resenha, porque vídeo de resenha em todo o canal costuma ser os vídeos que menos tem visualização, isso a gente já sabe. Mas aquelas pessoas que assistem é porque realmente tem interesse, né? Ou gostam muito de você, ou realmente tem interesse em conhecer mais sobre aquele livro. Mas mesmo assim, eu tenho tido muita dificuldade, porque às vezes eu fico pensando se é o que eu falo, se é a forma como eu falo. Mas o principal mesmo é a ausência de ânimo para gravar vídeo. Então, tem o preparo, como eu falei, que exige bastante, né, do produtor de conteúdo. E também eu não posso chegar aqui, abrir o livro e começar a falar do nada, assim, eu li esse livro e blá blá blá. Vai ficar um vídeo sem conteúdo, né? Eu tenho que parar, dar uma folheada no livro de novo, às vezes montar um roteiro escrito, às vezes um roteiro mental já basta, pra poder conversar, né? Senão vira um vídeo aí, como eu já vi canais fazendo um vídeo que só de blá blá blá. A pessoa às vezes até fala besteira porque não se preparou para gravar o vídeo, né? E então não gosto desse tipo de conteúdo, desse tipo de espontaneidade, vamos dizer assim, que ao meu ver mais é falta de preparo. Então eu prefiro fazer uma coisa certinha. E eu não tô conseguindo fazer porque eu não tenho tido ânimo para. E aí você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Eu que tô aqui assistindo o seu vídeo. Infelizmente nada. É uma coisa minha. Eu que não tô aí muito empolgada para gravar vídeo. E principalmente vídeo de resenha. Apesar de ter lido coisas muito interessantes nos últimos meses, no segundo semestre de
de 2018 até agora no começo de 2019, mas eu não tenho tido muito ânimo para gravar. Fazer o quê? Pode ser uma fase, pode ser que passe, mas pode ser que não, como aconteça o que aconteceu com a Claire. E o que eu vim dizer para vocês é um pouquinho disso, explicar porque os vídeos têm se tornado menos constantes. Engraçado que no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu recebi um comentário de uma inscrita, que não é uma inscrita assim recorrente, né, que comenta em todos, não é daquele grupinho que tá sempre comentando, mas ela me animou um pouquinho, bem no dia que eu ia gravar esse vídeo. Ela falou, não sei como o seu canal não tem milhões de inscritos, porque ela adora a forma como eu falo, enfim. E isso deu um ânimozinho, sabe? E de vez em quando aparece comentários desse tipo, às vezes mais privados, não só nos comentários de vídeos, mas mesmo assim é difícil. Porque tem a nossa rotina pessoal, né? Eu que não vivo de falar de livros, isso não é uma fonte de renda pra mim. Eu tenho que arrumar um tempo entre as minhas outras coisas para conversar sobre livros e para ler os livros, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ter dificuldade para ler, que foi a ressaca literária que eu tive em setembro do ano passado, que eu li pouquíssimo até o final do ano, eu não estava conseguindo ler, quem dirá arrumar tempo para gravar vídeo. Isso foi me desanimando bastante. Não tenho medo, ou acho que pode ser que eu venha parar de ler ou gravar vídeos. Não, a minha intenção continua assim, mas enquanto eu estiver nesse ritmo devagar, eu vou gravar vídeos mais aleatórios, por exemplo, de leituras do mês, ou eventualmente quando tiver um volume razoável de recebidos, posso gravar vídeo. Apesar de que não é esse o intuito, se vocês repararam, no mês de janeiro e até agora fevereiro, eu tenho adquirido número mínimo de livros. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho ninguém que incentiva financeiramente ou que me envia livros, como editoras de parceria, então sai do meu bolso. Então eu não tenho comprado livros aí, que a minha ideia é realmente dar uma diminuída nessa estante aqui, que tá cheia de livros para ler. Mas, então, eventualmente eu vou gravar esses vídeos de lidos, de recebidos. Quando eu tiver um assunto interessante para falar com vocês, não vamos conversar assim. Ligo a câmera na minha mesa de trabalho mesmo, com esse fundo aqui horroroso, mas tudo bem. Ou então em outro lugar, de repente na sala, na minha poltrona de leitura, enfim. Vai ser onde for mais confortável pra mim, pra ter um diálogo bacana com vocês. E serão vídeos assim, mais aleatórios. Tibiária eu não tenho feito, que é uma programação de livros aí pra ler durante o mês, porque eu estou lendo o que eu tenho vontade. E uma coisa que eu queria conversar também com vocês é sobre os projetos literários que estão rolando aqui no canal. Que vai haver uma pequena mudança aí. Na verdade, bom, tem o desafio da biblioteca, que é um desafio do canal. Tem o projeto Empilhados, que o objetivo é ler o maior número de livros parados na estante, em vez de ficar adquirindo os novos livros. Tem o projeto para ler os livros do 1001 livros, para ler antes de morrer. Enfim, tem outros projetos assim que às vezes a gente entra, faz maratona, ou vê projeto em algum outro canal e resolve fazer também. E eu quero dizer que esses projetos eles estarão meio que paralisados aqui no canal. Eu não vou me comprometer com eles. Apesar de já ter me comprometido quando eu criei os projetos, ou vim aqui falar que eu estava participando, eu não vou mais me obrigar a me forçar a ler os livros programados. Porque se eu fizer isso, eu vou parar de ler. Eu tô bem desanimada, como eu já citei, e eu prefiro ler nesse momento livros que me dão na telha. Sabe aquele livro que deu vontade de ler? Eu vou lá e leio. Pra não parar de vez com o canal e com as leituras. Então, eu peço desculpas aí, mas eu não estarei falando muito sobre esses assuntos e nem estarei me cobrando muito para ler esses livros por causa dessa fase que eu tô vivendo.
Então, não vou desistir, tá? Tem as listinhas aí de livros. Sempre que eu tiver inspirada, eu vou continuar com esses projetos, lendo os livros dos projetos, mas eu não vou me comprometer aqui mais. Então, esse é inclusive um dos motivos que eu parei de fazer TBR, porque eu percebi que não estava funcionando para mim mais TBR. Meu ritmo de leitura estava meio abalado aí e eu não estava conseguindo mais ler coisas por obrigação, sim por vontade. E à medida que isso vai piorando, que esse desânimo em relação ao YouTube, ao canal, vai crescendo, vai diminuindo o pique, a vontade, o interesse de gravar vídeos. Pode ser uma fase, pode ser que seja uma coisa mais predominante. Mas também se for para gravar vídeo por gravar, eu não vou fazer, né? Vamos conversar um exemplo de vídeo que eu parei de falar. Parei de trazer aqui pro canal. Unboxing uma porque eu não tenho muita paciência de ficar esperando quando o livro chega pra gravar, pra poder mostrar pra vocês. Eu sou muito ansiosa, então assim que chega eu quero abrir imediatamente. Simples assim. Eu andei fazendo alguns unboxings no Instagram, quando eu fazia. Mas no canal eu não tava fazendo. Além disso, eu comentei uma vez num vídeo acho que foi de Vamos Conversar, que eu tinha alguns projetos de escrita. E eu tô retomando um desses projetos, que é o meu mais antigo e mais promissor, vamos dizer, no que diz respeito a quase estar pronto, que é um livro de crônicas, que eu tô concluindo ele, aí tô revisando algumas crônicas, editando, enfim. Então eu tô avançando um pouco nisso. Não que eu acho que vai me tornar uma escritora, que esse livro... Na verdade, eu nem sei se eu vou tentar publicar ele, porque, bom, eu não conheço nenhum cronista que ficou conhecido por seu livro de crônicas. Assim, escritor iniciante conhecido por livro de crônicas. Nem sei se as editoras publicam livro de crônicas de pessoas desconhecidas que não estão ligados ao meio literário, meio artístico, ou já são escritores. Eu acho que não. Pelo menos eu não lembro de nenhum cronista falar, isso aí começou como cronista. Posso estar errada, não conheço tudo, mas, enfim. É o projeto que eu tenho, é o que eu gostava de escrever. Até hoje escrevo de vez em quando alguma crônica, mas diminuiu essa intensidade. Então, como é o projeto que eu tenho mais avançado, eu tô aí editando essas crônicas, revisando, e tô colocando no Wattpad. Aos poucos eu tô compilando as crônicas para formar um livro. Aí depois eu vou ver, quando ele estiver pronto, ou quase inteiramente pronto, eu vou ver o que eu vou fazer aí com ele. Se eu tento uma agência literária uma agência literária para tentar publicar, não sei. Se eu vou publicar ele em forma digital apenas, enfim. Não sei ainda, mas eu tô focando nisso por enquanto. Então eu não estou me afastando do mundo da literatura, eu só estou me afastando do canal. Mas eu ainda converso com o pessoal do nosso grupo do WhatsApp, mas tá aí também, esse é outro ponto que eu queria falar. Eu nem conversei com eles ainda sobre esse assunto, sobre esse detalhe, mas até os projetos de leitura que eu tenho com o grupo do WhatsApp, eu já vou meio que avisar que pode ser que eu não leia, que eu não participe de todas as leituras aí, porque eu ando bem desanimada. As coisas que acontecem, às vezes a gente lê um livro e não tem com quem conversar sobre o livro, ou chegar no dia de discutir, não ter ninguém para discutir, as pessoas não poderem, né, acontecerem imprevistos, ou esquecerem, enfim. Isso vai desanimando a gente. Claro que não é, meu Deus, que dramática ela. Tá falando que não vai mais ler o livro porque as pessoas não estão se comprometendo. Não, é que são coisinhas mínimas que quando somadas, viram uma coisa grande. Né? E eu acho que essa expectativa que gera quando a gente força uma interação, que nem produzir vídeo, um grupo de leitura, acabam gerando expectativas. E essas expectativas têm que ser mínimas para não acontecer de perder o interesse, né? Então eu tô reduzindo as expectativas, tô me afastando um pouquinho, mas para não sumir de vez, tá? Então
Entenda assim, é uma forma de renascimento. Eu tô passando por momentos de transição pessoal, assim, na minha vida, que muita coisa vai mudar, então pode ser que eu consiga arrumar mais tempo para falar sobre livros ou não, veremos, né? Isso o tempo dirá. Eu acho que é isso, basicamente. Eu queria conversar com vocês só sobre esse ponto triste, né, do YouTube, que é ver pessoas parando de gravar vídeo, saindo do YouTube, desanimando como eu, canais que cada vez estão postando menos, enfim. Eu acho que talvez tenha começado entre os próprios criadores de conteúdos literários no YouTube uma certa rivalidade. Não sei porquê, não sei como, também não vem ao caso, mas essa rivalidade faz com que você pare de incentivar outras pessoas a fazer o que você está fazendo. É como se, assim, eu sou um canal literário X, eu não vou falar sobre outros canais literários porque será uma propaganda gratuita e eu não quero fazer com que o outro cresça às minhas custas. E, enfim, isso vai girando uma bola de neve. Exceto se fulano de tal for meu amiguinho, pessoal, né? Aí tudo bem, eu posso falar porque é meu amiguinho, então eu vou ajudar. E às vezes acontece até com canais pequenos que tem uma ligação com outro canal que é maior, mas não cita aquele canal de forma nenhuma porque não quer que o canal cresça às custas. Uma coisa besta, uma coisa idiota, mas que é do ser humano, né? E isso também tenho visto bastante. Essas coisas vão desanimando a gente, né? Fala a verdade. Que é uma bobeira, porque cada um tem uma forma de falar sobre livros, cada um gosta de um tipo de leitura, ou mesmo que sejam parecidos ou iguais, mas se expressa de formas diferentes, apresenta-se diante a câmera de uma forma diferente, então tem espaço para todo mundo. Quantos canais aí que tem que não falam de beleza, que não falam de maquiagem, de blogueirinha falando de moda e de roupa, e recebe sacolas e quilos e caixas de roupas, de grifes, enfim, sei lá, tem espaço para todo mundo, né? Não tem por que ter essa rivalidade, ou então essa centralização de ser sempre os mesmos. Mas essas coisas, tudo isso junto desanima qualquer um. Não tem jeito. E é claro, se eu tivesse uma remuneração para gravar vídeos, se eu tivesse um incentivo financeiro para estar aqui falando sobre vídeos, é claro que meu comprometimento seria maior, né? Eu me obrigaria a estar aqui falando sobre vídeos e eu me prepararia também psicológica e espiritualmente para fazer isso, porque faz parte da minha obrigação, né? Da minha responsabilidade. Mas como não é um caso, eu estou aqui porque eu quero, aí as coisas vão ficando meio que stand-by. E mais uma vez eu repito que eu não estou dizendo que os vídeos vão diminuir cada vez mais, ou vão sumir do canal, que eu vou desaparecer, não. Pode ser que até nos próximos semanas ou meses apareça mais vídeos do que os últimos meses, mas não espere um compromisso de frequência e de assuntos para falar aqui, tá? Eu vou deixar bem aberto isso para não ficar uma coisa forçada. Então, pelo menos quando eu vier, vai ser uma experiência interessante. E eu também sou geminiana, né? Então eu sou muito volúvel. Pode ser que daqui 2 semanas eu volte com planos completamente diferentes deste que eu estou falando aqui hoje. Então, tudo pode acontecer, tá certo? Mas era isso que eu queria conversar com vocês, explicar um pouquinho uma coisa que está acontecendo meio nos bastidores aí, mais com canais pequenos ou com canais que não estão sendo tão reconhecidos, não estão recebendo um valor, sei lá, condizente com o trabalho que faz, tá? Só isso. E espero que vocês compreendam e continuem aqui no canal, continuem curtindo, comentando, compartilhando, enfim, participem, interajam, não só aqui comigo, mas com outros canais que vocês sigam também. Eu acho que essa é um comportamento de quem está inscrito importante, né? E se você tem canal também no YouTube e fala sobre livros,
participa também, comenta, interaja com outros canais, né? A gente se ajudando, a gente cresce mais rápido, não é mesmo? Mas é isso, então fique à vontade para deixar aqui embaixo comentários, sugestões, críticas, enfim, tudo que você quiser falar com respeito, claro, óbvio. Mas a gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.